Olá a todos, bem-vindos ao Future of Digital Health, um programa do Plataforma Saúde Business. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Hummel, eu sou curador e host desse projeto de 12 semanas, que começou no dia 15 de março e vai até maio, todas as quartas-feiras, às 18h30, a gente está aqui discutindo o futuro da saúde. É o futuro da saúde digital? Mas é o futuro da saúde principalmente. O projeto é uma iniciativa conjunta entre o eHealth Mentor Institute e a Informa Market Latam. A Informa, que vocês conhecem, é promotora de vários eventos no mundo, no Brasil, a Feira Hospitalar, o Healthcare Innovation Show, o Saúde Business Forum, enfim. Seguramente uma empresa tem 100 anos, quer dizer, deve ser uma das maiores organizações de eventos corporativos do mundo hoje. Também preciso agradecer muito os nossos parceiros de projeto, a DGS, o Grupo Daedalus, importante para nós, hoje com o Paulo aqui, o Grupo Fleury, a Salesforce e a InterSystems. Antes de passar aqui, eu queria lembrar vocês que ocorre, junto com a Hospitalar, o HIMSS Hospitalar Forum 2023, a 6ª edição do HIMSS no Brasil, cujo nome é Future of Digital Health Antecipando 2030. Quer dizer, nós só estamos trazendo gente internacional para discutir essa extensão do nosso podcast, a extensão do futuro. Eu não estou interessado em saber o que o cara fez, não. Estou interessado em discutir qual é a visão internacional, principalmente dos grandes players no mundo, Israel, Irlanda, Holanda, Reino Unido, sobre qual é a dimensão do futuro. É difícil brifá-lo sobre isso, tá? Eles querem só falar sobre como eles estavam há anos atrás. Mas esse programa do HIMSS esse ano, ele está separado em 4 verticais. No primeiro dia a gente vai discutir só sobre desfragmentation, que é a desfragmentação dos sistemas de saúde. Todos eles, dos Estados Unidos até a Mongólia, todos eles estão altamente fragmentados. E a gente precisa ter uma iniciativa, e parte do futuro é reduzir a fragmentação dos sistemas de saúde públicos e privados. A outra vertical é plataformização, que a gente vai discutir aqui também hoje. É um pouco da visão de interoperabilidade, da visão de engajamento, compartilhamento de dados, que é fundamental no Brasil e no resto do mundo. A outra vertical é remotelização, Quer dizer, aí entra telemedicina, telehealth, todas as ações de saúde conectada, que evoluíram muito nos últimos anos, né? Mas o salto que vem para lá frente, quer dizer, em termos de conceituação, modelo de atendimento, a relação de engajamento com o paciente é muito mais extenso do que simplesmente telehealth, tá certo? E o último, não podia ser outro, é a algoritmização. Nós vamos discutir sobre a inteligência artificial na área de saúde, todas as suas evoluções, confusões, né? Todas as suas perspectivas de transformação de quase todos os elos da cadeia nos próximos anos. Quer dizer, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, vai ter parece que tem um cupom aí de 20% de desconto no QR Code da tela. Vocês acessem lá e conseguem. O evento é caro, enfim, é caro, não vou mentir, mas a Informa está facilitando para quem está assistindo aqui o nosso podcast. Tenho um prazer enorme, uma satisfação enorme de estar com o Paulo Banevicius aqui, grande amigo, General Manager da DGS Brasil, do Grupo Daedalus, engenheiro, pós-graduado pela GV, tem mais de 20 anos de experiência na área de saúde digital. O Paulo é uma das pessoas, a gente escolheu para trazer aqui porque ele é uma das pessoas raras que passou durante muitos anos conectando o mundo internacional com o mundo nacional. Quer dizer, ela fazia parte da gestão dele, quer dizer, trazer o mundo internacional e fazer esse merge com o mundo nacional. Então ele tem larga experiência, a DGS é uma empresa internacional que tem uma vasta participação no mercado europeu e a gente vai conversar sobre isso. Me pediram aqui para vocês darem like, enfim, se inscreverem, essas coisas que as pessoas pedem, enfim. Eu já citei aqui, eu não sou um apresentador de podcast, eu sou um pesquisador, então vamos me desculpar em relação a isso. Todo o material que a gente citar aqui vai estar lá no Paint
content, quer dizer, na nossa página de conteúdo no Saúde Business. Também tem um QR Code aí para você acessar lá. Há uma coisa interessante que é o seguinte, esse material vai ficar lá até a 12ª sessão. Depois, paciência, entendeu? Quer dizer, nós vamos ter lá uma centena, todos os prognósticos, previsões, estudos, todo o material que a gente está expondo aqui vai estar lá. Quer dizer, a gente está citando aqui 1% do que vai estar lá. Quer dizer, você pode acessar e ter esse material e discutir internamente, seja numa universidade, seja na sua empresa, porque isso faz parte da sua obrigação de entender o futuro. E a gente só está preocupado aqui com o futuro. Paulo, a gente vai conversar hoje sobre o registro eletrônico de saúde e as máquinas de diagnóstico de imagem que proliferam estou escrevendo um texto em que vi um device que você coloca aqui perto do esôfago aqui e você, pelo celular, você faz uma ultrassonografia em tempo real. É mole isso, enfim. Só que eu tenho essa é a boa notícia. A má notícia é que 20% dos profissionais, dos agentes da saúde no Brasil devem estar tomando decisões clínicas baseadas em dados médicos estruturados. Não passa disso. É possível que seja bem menos do que isso, mas, em tese, essa é a insustentabilidade e a necessidade de a gente rever o conceito de registro eletrônico. Até porque as novas gerações de registro eletrônico vão vir muito mais turbinadas do que as que passaram. Isso significa que 80% dos demais agentes da saúde estão também decidindo em cima de dados. Mas que dados são esses? São dados mundanos. São dados cognitivos. São válidos? É claro que são válidos. Estão salvando vidas? É claro que estão salvando vidas. Mas eles não são estruturados, eles são dados abandonados, misóginos, sabe? Um dado que não tem contato com a vida. Quer dizer, o Paulo vai falar um pouco mais sobre isso. Enfim, o dado é uma estrutura hoje deslocada do utilitarismo da cadeia de saúde. Você não consegue fazer isso. Então, nesse sentido, eu vou perguntar para o Paulo uma coisa bem simples, Paulo. Simples não, né? Terrífica, mas... Vamos pegar 2033, vamos dar um chute daqui a 10 anos, uma década à frente, tá certo? Paulo, como é que você vê o ciclo de vida do dado clínico lá nesse mundo? Você está sentado lá na Itália, com um chinelão lá em 2033, não está aposentado, já vou te garantir isso, e você está fazendo a estruturação do sistema nacional, né, do Brasil, em função do que tem isso lá. Por que os dados, e aí humanizando os dados, por que os dados vão continuar aceitando esse desleixo, essa desumanização, esse abandono que fica lá num SAMI perdido? E como você vê isso em 2033? Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Imagina. Conversar contigo é sempre gratificante. Obrigado. Uma oportunidade única. Você trouxe aqui um pouco da vida útil, o papel do dado, como que hoje ele está de fato segregado a um canto, né? Ele é escondido. Sim. Ali para 80%, ele é consumido, talvez sem nenhum tipo de estrutura e característica. Eu acho que a gente precisa colocar um conceito de circunstancialidade, né? O dado ele está útil ou não está útil dependendo das circunstâncias que você o coloca. Provavelmente esse 80% da população que consome algum tipo de informação e toma uma decisão clínica em cima disso está acreditando que aquilo ali é uma fonte segura. Está acreditando que aquilo teve uma curadoria, está acreditando que aquilo ali de fato está ajudando, senão não estaria consumindo. Por isso que eu entendo que existe uma situação que precisa ser levada em consideração, que é o status, esse atributo do dado. Ele está útil hoje, ele pode não estar mais amanhã a mesma informação, ou a combinação de 2, 3, ele passa a trazer uma informação complementar que tem muito mais relevância para aquilo que você está buscando. Ou seja, você toma a decisão com base em combinação de informação e não necessariamente de forma individualizada. Quando você traz o comentário de... Na verdade, a questão é por que 80% dessa informação, né, ou desses usuários, de fato, estão consumindo algo que está negligenciado. Né? Eu acho que o foco tem que sair dos 20 e entrar nos 80 para entender por que isso acontece. Provavelmente, né, eu acho que vale a pena a gente fazer algumas analogias com o nosso mundo de hoje em dia. Né?
esse mundo colaborativo, ele é muito relevante para você ter curadoria de forma automatizada. Você, de alguma forma, fazer com dado seja transformado em algo relativamente útil para que seja consumido pela maioria das pessoas. Sim. E conforme isso vai acontecendo de uma forma dinâmica e intensa, ele se autorregula, ele se autocalibra, ele vai se ajustando automaticamente ao ponto de você ter uma massa crítica que representa algo relativo. Mas tudo isso depende de como você consome e aquele que consome que valor vê para aquilo. O exemplo que eu dou, as plataformas de auxílio à navegação. Uhum. Ela te pergunta o tempo todo que você para no semáforo qual que é o consumo da gasolina, qual que é o preço da gasolina, porque você está perto de um posto. Se você está vendo de fato aquele automóvel que está no acostamento ou se aquele policial de fato está ali. E eu questiono a quantidade de pessoas que de fato colaboram com aquilo, porque no fundo elas são preocupadas se tem ou não radar. Sim. A simplificação do resultado final dessa colaboração, e mesmo assim você tem um certo grau de eficiência, de assertividade bastante grande, porque existe essa colaboração ativa. E essa colaboração ativa, naquele critério, ela está diretamente ligada ao valor que você extrai daquilo que está sendo informado. Então você se sente comprometido em prover a informação e validar que aquela informação é verdadeira, porque aquilo é relevante para você. Isso. Por isso que ele faz isso de graça. Né? Por isso que ele faz isso de graça, que é um conceito de doação de dado. Né? Em outras plataformas tivemos aí, e tudo isso é circunstancializado sobre o contexto onde você está inserido. Você está nesse veículo, você está utilizando, consumindo essa plataforma de auxílio aí à locomoção, e de lá você extrai uma parcela de relevância e você colabora com aquilo que te chama a atenção. Eventualmente, alguns outros são mais dedicados e compartilham com todo aquele dado o tempo todo, porque tem um comportamento diferente para cada um. Na saúde não é diferente. 80% dessa informação que está sendo consumida, que ela é negligenciada, porque, de fato, boa parte dessa população ainda talvez não tenha conseguido, de fato, correlacionar por que eu vou fazer isso gratuitamente. Qual que é o resultado final que eu vou ter? Né? Hoje... Isso não é problema meu, né? Isso não é problema meu. E pior, hein? Pior. Não só ser problema do paciente, mas para que serve? Um grau de confiança. Tem um elemento de confiança aqui. Sim. A responsa... qual que é o efeito? Vamos voltar para a questão do guia do auxílio à navegação. Qual que é o risco real de eu falar que aquele carro não está lá? Quando ele te perguntar, tem aquela obstrução, tem aquele buraco na pista? O efeito final ele é pequeno, ao ponto de você ter risco pequeno de compartilhar colaborar e doar essa informação. Por isso que ele faz. Sim. Agora, quando você vai no ambiente da saúde, tem um grau de desconfiança que ainda ele é nativo de para que essa informação vai ser utilizada. Então, tem duas frentes do dado. O dado é para que eu vou compartilhar e doar e criar uma massa crítica maior, para que aquilo consiga te dar um direcionamento melhor, porque ele tem uma base maior. Por outro lado, qual o objetivo final daquilo? Porque tem um componente de desconfiança, que aquilo pode, eventualmente, meu plano, meu custo médio com a minha seguradora pode aumentar, porque agora ele sabe que o meu perfil social é um perfil um pouco arrojado demais, e isso aumenta o risco. Então, a gente caminha nesses dois mundos. A gente caminha no mundo da desconfiança da informação, por conta de como ela vai ser utilizada a partir do momento que ela for disponibilizada, e, por outro lado, você tem a percepção imediata de para que serve, e qual o risco que eu tenho de fato colaborar. 2030, você está jogando lá para frente, né? Tem muita coisa que a gente vai tratar. É difícil a gente conjugar em 2030 pela velocidade da evolução, né? Sim. 2030 parece que ele tem um... Sim, mas quando eu falo em 2030, não é necessariamente o que vai estar acontecendo lá em 2030, mas é o que aconteceu ao longo nessa jornada. Como que a gente vai estar? Qual que é o status futuro em 2030 e as coisas que estão acontecendo aqui agora? Eu acredito que... Por exemplo, só para fazer um parênteses no que você falou, que eu achei muito interessante. Quer dizer, essa perspectiva da desconfiança do que estão fazendo com meus dados, ela não tende a diminuir. Não. Quer dizer, nesses 2030, nesses 10 anos para frente, ela vai só aumentar. Vai só aumentar. Ela vai só aumentar. O que de fato precisa fazer para diminuir esse perfil de desconfiança é começar a aumentar a percepção de valor daquilo que de fato que eu começo a reconhecer. Porque de fato eu vou saber que eu confio que quando aparece um semáforo ou quando tem um radar na estrada, que de fato aquele radar existe. Isso.
Então, aumentar o grau a desconfiança não vai diminuir, mas a percepção de valor que você começa a receber, e isso é algo que vai evoluindo de forma orgânica. Até porque a forma em que você alimenta essas informações tem tudo a ver com o resultado que você obtém. E aí a gente pode ir numa outra cadeia de discussão, que é, aqui a gente fala muito, né? Você trouxe, por exemplo, numa das outras entrevistas, você falou muito do ChatGPT, né? Uhum. E que você consumiu 1 hora colocando os dados seus. Isso. Que é um processo X, que tem um certo grau de complexidade. Agora, o resultado dos 16,8% da possibilidade de você desenvolver diabetes, ele veio dessa qualidade, dessa quantidade de informação. E a gente trata ainda pouco isso. Embora seja de forma inerente, mas a gente discute pouco como o dado ele é ingestado, vamos dizer assim. Sim. Com a facilidade e dificuldade, porque aí na outra ponta eu crio uma massa de informação que eu tenho dificuldade de construir um resultado que vá trazer a confiança e, de fato, vai trazer aquilo que é relevante para quem vai estar consumindo. Você está dizendo que o registro eletrônico lá em 2030 vai ter que ter essa obsessão de mostrar o resultado tanto para médico como para paciente? Na hora. Ele vai ter isso com um efeito colateral perigoso, que é o imediatismo. Né? Hoje a gente convive muito, é tudo muito rápido, né? Você teve em 5 segundos uma resposta que provavelmente há 20 anos ou 30 anos atrás ele demoraria algumas 4, 5, 6 consultas, discussões, exames, né? Colocando a informação estruturada de tal forma que ela te apresenta um resultado e fala, agora eu entendi. E talvez não fosse nem os 16,8, e fosse tem. Ia ser uma resposta muito mais efeito curva-porta do que qualquer outra coisa. Mas tudo isso depende muito de como você consegue fazer a ingestão desse dado. E isso é uma coisa, uma variável que nessa jornada daqui para 2030, seguramente ela vai ser acelerada e melhorada, com distintas ferramentas para que a qualidade da entrada venha a aumentar e com isso você tenha como resultado informação que vem ajudar a diminuir a desconfiança daquilo que está sendo apresentado e aumento da percepção de que aquilo é útil. E com isso você aumenta o engajamento, você aumenta a base e aí tem um círculo virtuoso de melhoria. Você está falando uma coisa muito interessante, Paulo. Porque quando você está falando sobre essa reciprocidade, não é nem confiabilidade, essa reciprocidade de eu ter um benefício em função disso, isso é tão real. Porque o usuário, nós já encontramos isso em outras indústrias de serviços. Sim. Quer dizer, faz parte da nossa perspectiva utilitária, né? de interagir com quem reciproca. Exatamente. Né? Com quem me dá alguma garantia de retorno. É. Então, você tem todo... achei ótimo essa visão de... E até mais, né? Eu não sei... E agora falando aqui para os gestores do setor de saúde pública ou suplementar, né? Eu tenho grande dúvida das empresas que não levarem o dado para ser a locomotiva e não o vagão, se elas vão estar viáveis nos próximos anos. Eu tenho uma enorme dúvida. Essa insegurança que pairou ano passado e esse ano também na saúde suplementar, eu nem digo no setor público, né? Eu acho que é em parte de um pouco dessa falência de tratar dados, entendeu? Eu acho que é um pouco disso. Quer dizer, quando você acorda, eu não estou falando nem só de dados clínicos, hein? Quando você acorda, o problema já está aqui. Sim. O problema já está aqui, quer dizer, engenharia de custos ainda é um negócio arcaico, né? E eu acho que me permite conectar os dois assuntos, né? Uma das suas agendas você falou de cuidado, planos de cuidado. Sim. Planos como pegar um paciente crônico. Sim. Paciente crônico você tem um plano de cuidado, ele é finito, né? Igual a questão da milhagem, né? Tem Isso. Esse plano de cuidado ele é finito, sem dúvida. Sim. Agora, conectado com esse comentário que você trouxe, né? Como que as companhias no futuro, prestadores de serviço, sejam elas públicas ou privadas, elas vão conseguir conviver com um cenário cada vez mais restritivo economicamente falando, disponibilidade de recurso, sem você conseguir organizar que essa jornada do paciente seja feita baseado na evolução do dado daquele paciente. E aí onde entra a Daedalus, com uma proposta de plataforma.
Você não leva o paciente de A a Z sem passar pelo B, a não ser que você faça um shortcut. Mas você passa pelo C, passa pelo D, passa pelo E. Fala um pouco sobre isso. Quer dizer, quando você está falando de plataformização, a gente até tratou disso, mas dá um pouco do teu skill sobre a plataformização. Você ter uma visão longitudinal e conseguir levar o paciente da situação de, eventualmente, de pré-doença, pós-doença e tudo aquilo que acontece no meio, se você não construir, não consumir isso de uma forma estruturada em cima de uma plataforma, e para isso tem todos os atributos necessários de uma plataforma, num cenário em que você não tem muita colaboração, num cenário que você tem restrição de acesso de dados, num cenário que você tem desconfiança da informação e do seu destino, sem uma plataforma você não consegue fazer isso. Eu procuro fazer assim, trazer como relevância, ou como referência melhor, uma maratona de 42 quilômetros. Você Sim. faz uma maratona entrando no quilômetro 1 e saindo no 3? Não, você tem que correr os 42 quilômetros. Sim. E você, eventualmente, precisa ter a habilidade de fazer com que isso seja feito de forma organizada, de A até Z, e sem uma plataforma, fazendo com que essa jornada seja acompanhada, tratada e gerida de uma forma organizada, a probabilidade de você chegar na letra Z, na forma que você espera, ela é menos previsível do que se você fizer isso de forma organizada. E controlando o melhor possível cada um desses passos, levando o paciente desde a pré-doença até a pós-doença. Para isso, você precisa de uma plataforma. Para você poder... E você reage mais rápido com essa plataformização que você trouxe. Vou trazer um exemplo, óbvio, né? Covid foi um baita laboratório com todas as suas dificuldades e desafios que nos trouxe. Foi o maior laboratório dos últimos anos. Com todos os custos indiretos e diretos que representou. E acho que o fato também até da Daedalus, uma empresa italiana, ela conviveu isso nas vísceras. Sim, estava lá no centro. Estava lá no centro. By the way, uma companhia que tem a base em Firenze, em Florença. Isso. E a região da Lombardia foi a que mais sofreu, né? Só que a região da Lombardia é a região mais rica da Itália. Sabia? Você vai para a região de Puglia, é uma região que ela é assistida, é uma população mais carente, proporcionalmente falando, colocando a Itália como como baseline, como referência. Aí você fala, como é que a pandemia atacou esses dois ambientes com resultados diferentes, com impacto na população diferente? A forma que o sistema de saúde é olhado nos dois ambientes. No norte, com um componente econômico importante que tem que ser levado em consideração. O norte, uma postura mais hospitalecêntrica, com redução de GP, tentando colocar o paciente dentro dos muros do hospital e, eventualmente, em algumas situações, estendendo o muro, aquele muro de borracha que você vai esticando, abrindo espaço, tentando levar o hospital para dentro da casa, levando o hospital para uma reabilitação, mas ainda com aquela mentalidade de uma instituição hospitalar. E com uma estrutura muito hospitalecêntrica, como disse. E que teve o impacto que teve. População, aging, tudo aquilo que a gente assistiu é comum no país. Não tem uma particularidade mais lá, menos cá, não é isso. Mas uma grande diferença foi isso. Foi uma colaboração, inclusive, de um colega nosso, o Pietro Macri, que é o head de ERP do negócio global da Daedalus. Em uma conversa bem interessante, ele trouxe assim, Paulo, tem um cenário muito claro. Você tem um cenário hospitalecêntrico no norte, em que você tenta colocar um IEMAR no centro para fazer a gestão de tudo, tira GP, tira a mobilidade, tira a acessibilidade da informação para o paciente, não tem tanto acesso assim quando engajar o paciente numa jornada próximo a ele, para que você consiga controlar a situação. Tudo o que aconteceu foi pensando no hospital numa pandemia que não tinha padrão de comportamento visto em lugar nenhum. Você vai para Puglia, uma região mais exposta, vamos dizer, do ponto de vista econômico. O Estado entrou fortemente criando uma plataforma de colaboração e interoperabilidade para que aquele determinado indivíduo tivesse acesso às informações. E a comunicação, no momento da crise, acontecia utilizando essa plataforma. Telemedicina, restrição, resultado do exame, porque ele pensa com o GP fazendo um papel muito grande. O médico generalista. Isso. E dentro do mesmo país. Fantástico isso. Isso é muito claro quando você tem uma visão de plataforma, o impacto que você dá, tempo de resposta, a capacidade de ajustar os desafios e os recursos que você tem e principalmente atingir a população.
Só que aí você pode imaginar, então quer dizer que essa população em seu momento colabora mais, em seu momento trabalhava de forma mais ativa na inserção de dados. Sim, porque eles estavam recebendo um atendimento mais imediato e que não estava tendo a mesma performance que estava acontecendo na região da Lombardia, região mais rica, os hospitais mais caros. É bem interessante esse uso de plataforma. Deixa eu explorar você em cima do que você falou. Vamos imaginar que a gente tenha um desenvolvimento de plataformização nos próximos 10 anos. Vamos imaginar que lá nesse 30, 33 a gente já tenha menos problemas nessa direção, né? Até porque não tem muitas direções, essa é uma direção. E aí você citou a jornada do paciente dentro de uma plataforma. Então a pergunta é a seguinte: você acha possível nós termos nessa fase, no final dos anos 30, planos de saúde cuja atuação é em cima de uma jornada? Não deve. Eu, particularmente... Mas o cara compra só aquela jornada. E na verdade, vamos abstrair um pouco mais. Eu acho isso tão verdadeiro, porque você tem que colocar um outro componente aí, que é a habilidade do sistema de saúde de se sustentar. Então, vamos colocar que isso é um baita desafio. Quando você constrói um plano de cuidado e garante, através de uma plataforma, que ele é executado, o teu plano de cuidado não pode começar na porta do hospital. E tampouco pode terminar na porta... Claro. Ele tem uma jornada extra-hospital. Extensão. Uma extensão, com inúmeras interações. Vou pegar um caso de paciente obeso, que você tem todo o processo, que você tem uma jornada em que você interage com laboratórios de radiologia, laboratórios clínicos, psiquiatria, fisioterapia. E essas interações elas não necessariamente ocorrem dentro de uma instituição de saúde chamada hospital. E essas interações ocorrem fora. E continuam ocorrendo hoje. Agora, qual a garantia? E aí você pode ter muitos players, como é plataformizado, você tem muitos players diferentes, conectados, PJ, consumindo isso e garantindo que aquele paciente de fato corra essa jornada. E com isso, aí é uma questão, talvez assim, não é estatístico essa minha informação, mas quando você define um plano de cuidado, e esse plano de cuidado ele é estrategicamente construído com aquilo que se acredita que é o melhor caminho para ser adotado para aquela determinada condição, e essa plataforma permite que isso ocorra de fato, com todas as duas vias de comunicação do paciente com a instituição, os distintos players. Tem muito ator nesse processo, tem muitos atores nesse processo. E que todos eles consigam, de fato, acompanhar aquele indivíduo. Volto a dizer, a importância daquela coisa pro indivíduo. Se ele percebe aquilo que está acontecendo de fato, ele colabora mais, ele diminui a resistência e colabora mais. Mas quando ele percebe aquilo de fato, que aquilo resolve, aquela interação, uma interação que o permite usufruir do melhor, ele acompanha, ele entrega, e no final você tem tecnicamente uma possibilidade de um resultado melhor do que você fazer de forma aleatória, esperando o paciente lembrar que ele precisa ligar para o psicólogo, ou precisa lembrar que tem que marcar aquela radiografia em determinada data durante essa jornada. Você consegue ter resultados clínicos e operacionais melhores. Com isso posto, o sistema de saúde pode se organizar nesse protocolo. Protocolo é assunto já conheci, mas nessa jornada com várias interações, ele consegue se organizar dessa forma. E quando ele se organizar dessa forma, ele comercializa dessa forma. E aí a decisão deixa-se de ser quantidade de granito no hall, desculpe a simplicidade da comunicação, ou o CRM que faz parte, mas como resultado final, e que, na verdade, ele é um colegiado de ações. Toda a interação com o paciente é um colegiado de ações do sistema de saúde. E sem uma visão, e com uma visão diferente de você tentar pegar o muro do hospital, esticar aquela borracha para cá, para a pré-doença, esticar para o outro lado, para o pós-doença, e falar, agora eu tenho um IEMARzão capaz de fazer tudo. Eu não creio que esse é o caminho. O caminho é você E aí talvez seja até um caminho, uma direção a ser perseguida, né? Tudo eu falei isso, enfim... Houve assim quase um atentado, né? Porque, veja só, no regime de plataformização e de dados, né? Você é capaz de perceber, eu estou falando também lá na frente, 2030, 2040, enfim, você é capaz de perceber uma interligação, uma cooperação formal
e monetizada da saúde pública com a saúde privada. Sim, absoluto. Absoluto. Por quê? Porque você tem num canto alguém tá super e de repente ele podia estar prestando serviço para a saúde pública e ele entra na plataforma. Ele entra na plataforma e se disponibiliza, seja ele uma exceção, uma PJ, uma pessoa física, ou seja, você consegue fazer com que isso funcione melhor. Agora, não são flores. Não. Isso aqui Nada do que a gente está falando aqui é flores. Essa é uma conversa, não é acadêmica, porque é uma realidade, já acontece. Sim. Mas, por outro lado, você tem muito desafio. Tem. A própria postura, essa lógica de você... Eu vou tentar colocar um outro exemplo aqui com o dia a dia nosso, né? A plataforma de auxílio, a plataforma de auxílio à navegação e disponibilização de streaming. Você é a mesma entidade, não é? Uhum. Você é a mesma pessoa física, você é a mesma instituição, você tem os mesmos desafios, seu comportamento não muda quando você usa um ou outro, mas eles são ainda 2 silos. Sim. Isso acontece em healthcare e continua acontecendo. E toda a segregação de acesso, a dificuldade velada ou não velada, e até mesmo padronização, que te força a ter camadas de interoperabilidade capazes de fazer com que você trate 2 mundos que nasceram de forma muito separadas. Esse é o ponto, né? A verticalização e a siloing, essa palavra não vai sair, mas ela não é de hoje, né? O sistema de saúde funciona assim há muito tempo. Então, como é que a gente junta isso que não nasceu para juntar? Então, tem uma série de outros elementos que precisam ser tratados na capacidade de interoperar. Como isso ele é de forma espontânea ou imposta? Existe o papel do Estado na construção disso, sim ou não? Tudo isso para que a gente consiga diminuir a frustração em 2030 de algo que parece muito lógico hoje, que sabemos o trajeto, só que alguns componentes que podem ser econômicos, podem ser... Mas aí você junto com essa... Por isso que eu digo que tem que fazer planejamento. Sem planejamento você não faz nada. E planejamento, para ser bom, precisa começar. Sim. Então, assim... Você enxerga... como é que eu vejo? Eu vejo, assim, satélites, tá? Tecnológicos, ambientes, ferramentas, assim, como se estivesse num universo perdidos, navegando, enfim. Etéreos. Blockchain, Web3, tokenização. Quer dizer, tudo assim... Aí o cara olha lá de saúde e fala, não, isso não é para mim e tal. E estão sendo utilizados aqui, ali, enfim. E de repente, você percebe que a utilização, os problemas, como você falou, e tem muitos, né? Problemas de cybersecurity, enfim, uma série de problemas. Mas eles, de certa forma, eles já têm ferramental caminhando. Aí você precisa trazer o ferramental para cá com um propósito. Qual é o seu propósito? Meu propósito é isso aí que você falou. Quer dizer, o propósito é eu poder monetizar seguro, né, em função da jornada de um paciente, ou a jornada de uma família, ou seja cronológica ou não importa, mas você vai poder sequencializar. Eu não vejo, você é engenheiro também, você sabe disso, eu não vejo a saúde do futuro, Paulo, sem método. Não. Quer dizer, essa coisa de que não, porque não dá, porque somos diferentes, porque o paciente... Quer dizer, está tudo certo, somos diferentes, enfim, a área de saúde é muito mais complexa que isso. Mas mesmo com a complexidade, até para você baixar a complexidade, você precisa usar métodos de engenharia, de arquitetura, você precisa planejar as coisas de uma forma minimamente para frente. Eu, nesse sentido, tem uma pesquisa que eu vou deixar também lá no Content Page sobre... já estou falando fora do microfone, você vê como é que é a vida. Chama-se Futurescape, da Worldwide Healthcare Industry Prediction. Uma pesquisa que foi feita agora... Não foi uma pesquisa, foi um relatório que foi publicado em janeiro agora, sobre toda a região da Ásia-Pacífico. Só eles tiraram fora o Japão, né? Mas toda aquela região que inclui China, enfim, são 17 países, né? E a conclusão desse relatório é a publicação de uma concertação, isto é, de uma regulação prevista para todos eles e com metas. Metas, veja, individualmente. Isso é uma coisa muito interessante que a Europa não aprende. Vai lá falar para eles isso. Quer dizer, assim,
todo mundo, todo país tem as suas metas individuais e está esperando alguém para dizer, deixa eu ver se essa meta cabe aqui. Não, a meta é geral. Depois que estiver pronto, aí você vai particularizar, entendeu? Então, veja o que os países da Ásia-Pacífico prevêem. Até o final de 2026, portanto, está aí na boca, dobrará o número de pacientes atendidos fora das 4 paredes. Mobilidade. Quer dizer, você fala, olha uma dos satélites aí perdidos. 5G. Isso é 5G. Até 2026, até o final de 2026, 55% das organizações de saúde da Ásia-Pacífico terão estruturas de governança de dados para atendimento preditivo, preventivo e personalizado, usando IA, usando inteligência artificial. Devido à escassez de trabalho, de força de trabalho, até o final de 2025, pelo menos um em cada 10 hospitais da Ásia-Pacífico vai utilizar robótica fora da sala cirúrgica. Aqui eu achei ótimo o relatório. Porque o cara falou, não interessa o robô na sala cirúrgica, eu quero o robô fazendo o serviço pesado, o dark service, né? Aquele serviço pesado. Até 2027, 55% das organizações de saúde da Ásia contarão com estratégias digitais para capacitar o paciente. O paciente, quer dizer, vamos fazer a alfabetização do paciente. E a última, até 2028, um em cada 8 grandes hospitais da Ásia-Pacífico terá centros de comando interoperáveis, orientados por inteligência artificial para coordenação do atendimento, redução de custeio e otimização dos serviços de registro eletrônico de saúde. Isso aqui tem uma sinergia total com as demandas de uma região do mundo que já sofreu muita guerra, já sofreu um bocado. Quer dizer, os caras têm cicatriz até hoje. Então, a previsibilidade lá faz parte do DNA deles, né? Nesse sentido, Paulo, como é que você percebe também lá na frente? Quer dizer, podemos até pensar em escala 3, 6, 10 anos, mas como você percebe esse consumidor que hoje já está... Uma coisa eu sei, o consumidor digitalizado não vai se desdigitalizar. Não vai. Você voltar atrás e pegar papel e falar, olha, agora eu vou à agência bancária. Não, isso não vai acontecer. Quer dizer, Vou alugar um filme. Vou alugar um filme. É ótimo. Vamos alugar um filme. Esse cara não vai voltar atrás. Então ele já está acostumado a passear nas plataformas. Sim. Não é um Magalu, enfim, um C&A, enfim. O que ele faz? Ele, em 7 minutos, faz uma compra, enfim, ele tem total controle sobre a instância que lhe cabe, quer dizer, a instância de consumidor. E eu até vi aqui recentemente que no Rio Grande do Sul tem 300 mil pacientes aguardam o primeiro atendimento por um especialista no SUS. 300 mil caras aguardando um especialista no SUS, cara, ou você plataformiza ou você não tem jeito. Isso aqui vai virar conflito público. Sim. Né? Então, minha pergunta é, como será atendido esse paciente dentro de uma plataforma digital em 2030, 2033? Descreve um pouco mais, dá um zoom um pouco maior nessa visão de até conceitual sobre os aspectos que envolvem, porque tecnologicamente, se resolver a interoperabilidade, você vai resolver muitos dos problemas, mas ainda existe um problema conceitual, cultural, né? Não, sim, você é meu concorrente, não vou participar da mesma plataforma que você, enfim. Não, é interessante um dos atributos ali, que acima de 50% é educação, né? Não lembro se nós tivemos uma agenda lá atrás, alguns anos atrás, quando começou a discussão de inteligência artificial, você virou para mim, Paulo, onde é que você investiria? Eu falei, em educar o povo. Porque com isso você abaixa a resistência de adesão. Não sei se você lembra disso. Lembro. E é fato. E isso a vantagem que hoje as outras plataformas, por exemplo, ninguém vai voltar agora a pegar o carro e ir numa locadora e pegar, independente da tecnologia que está lá, né? Porque a experiência foi tal qual que trouxe vantagem para quem está consumindo e tira a resistência à adoção. Isso não tem volta.
A tecnologia, o teletudo, você hoje também comentou sobre o telenariz, né? O nariz eletrônico. O nariz eletrônico. Ou seja, isso é uma jornada que ela não vai terminar. Vai aumentar a quantidade o mundo vai ser um mundo de sensing. Então vai ser muito sensing, que vai justamente facilitar a entrada da informação, distintos devices, distintas físicas sendo utilizadas para poder fazer esse mundo sensing para dentro de uma plataforma de consumo. E a população vai ter essa aderência conforme ela perceber que é mais fácil ela consumir uma teleradiologia, uma telemedicina, uma teletudo, facilitada por uma plataforma, do que você ficar aguardando a tua vez ser chamado no sistema para poder ser assistido por um especialista. Isso tende a piorar, porque você tem uma escassez de especialistas, uma população crescente, ou seja, a equação não fecha. Só então, do ponto de vista tecnológico, isso já é uma... Assim, guardando as devidas proporções, isso já existe hoje. O que ele precisa ser mais popularizado, diminuir custo, aumentar acesso, acertar algumas coisas. Você fez um comentário interessante. Não, por que eu vou participar de uma plataforma se de fato esse paciente que hoje aqui está comigo, amanhã ele pode entrar em outra porta? Isso é um dilema real, porque você tem hoje uma dinâmica econômica naquela instituição que, se você perde aquele paciente, você vai no teu PNL ali e bota um xizinho negativo. É fato, você monitora isso. Você cria situações até que, não por sequestro, mas por percepção de qualidade, que você não perca aquele determinado paciente. E isso, quanto melhor você fizer, menos risco, ou menor risco você enxerga de participar de uma plataforma, porque pro paciente ele vai entender que aquilo ali é mais valoroso. E como ele recebe aquilo como um ponto de soma, como aquilo ele tem essa experiência positiva, o efeito colateral pode ser minimizado para aquele eventual provedor que tem o risco de perder aquele paciente. E aí é um vaso comunicante, o sistema vai se autoajustar. Você vai se calibrar. Você, inclusive, não precisa ter um registro eletrônico único. Você não precisa ter um registro. Não, você precisa ser capaz de comunicar essa informação e tchau. Agora, e tudo também tão pouco precisa ser toda a informação. Onde a gente entra lá, o dado está útil. O dado pode estar útil hoje, esse mesmo dado amanhã ele pode não estar útil. Então, dependendo do eventualmente, quando eu vou construir um plano de cuidado, aqui ele está misturando, vira uma medusa essa história, né? Não é? Você cria um plano de cuidado, quais são as informações que eu preciso para ter uma precisão naquele plano de cuidado? Não só do ponto de vista clínico, mas operacional, fazer ele funcionar. Aquele contexto, você cria num modelo de interop e só consome aquilo que é relevante para aquele cara. E com isso você vai setorizando, com base em plano de cuidado, fazer com que o sistema de saúde atenda melhor a população, e ele pode ter como parte disso o acesso à informação, até acesso a uma plataforma de interop. Até monetizar a informação. Até monetizar a informação, se necessário for. Isso aqui vai longe. A gente fica aqui, a gente levita aqui, tá? Porque o contexto... Eu vou trazer um pouco mais o contexto para dentro do EHRs, né? Dos Smart EHRs. Toda tecnologia utilitarista está sendo, eu chamaria de anabolizada. Seja pelos sistemas de inteligência artificial, seja pela plataformização, enfim, você tem hoje uma grande força capaz de trazer para dentro das ferramentas, pelos aplicativos, né, a inteligência artificial. Mesmo com todo o manifesto que o Harari faz, enfim, tudo isso aí está tudo bem, mas isso não resiste ao tempo. Quer dizer, o tempo fará com que você tenha... Então, eu separei aqui algumas de uma pesquisa que eu também vou deixar lá no content page, algumas classificações do prontuário eletrônico com API de ChatGPT, de uma generativa qualquer, não importa qual seja. Então, veja só. O registro eletrônico, porque aí você já não pode dizer assim, não, mas acontece que quem vai fazer isso? Não, quem vai fazer isso é o registro eletrônico, porque ele já está lá, embarcado, a inteligência está embarcada nele. Eles serão treinados, isso até 2030, eles serão treinados para transcrever a voz de uma consulta médica e inserir as informações direto no registro digital do paciente. Quer dizer, já tem transcritores, isso não tem nenhum segredo, mas obviamente você não vai, se o cara tossir lá, você não vai passar, você vai só passar, a inteligência vai separar aquilo que realmente for necessário. Eles vão pesquisar informações específicas dentro do prontuário
ou gerar uma lista de pacientes que atende a determinados critérios. Então, o médico vai selecionar uma nova narrativa para todos aqui e pode comunicar junto para eles todos, olha, pelas redes ou por como ele quiser, tá certo? Olha, saiu assim, porque isso acontece hoje de forma artificial, que você fica sabendo de uma nova... Você tem uma doença, uma patologia crônica, você tem uma lombar crônica, tá certo? Como é que você fica sabendo que tem uma medicação nova? Como é que você fica sabendo? O médico não vai te falar isso aí, tá certo? Ou você vê na imprensa, ou você lê, ou você é curioso, vai lá no Google. Enfim, e aqui você tem o registro eletrônico fazendo essa parte, comunicando diretamente com o paciente todas as vezes que houver uma intersecção terapêutica nova. Criarão planos de tratamento personalizado, cara, personalizado, que você tenha todos os seus dados aqui e você tem uma Covid. Você está infectado com uma Covid. Bom, então, como é que eu faço? Como é que você faz hoje? Você pega lá, entra no Google, você vai, como é que você tem que fazer para Covid? Assim. Não, você vai ter o quê? O próprio registro te dizendo, para você, diante do seu quadro clínico, do seu perfil clínico, esquece dipirona, tá certo? Isso vai fazer um mal tremendo. Óbvio que, por favor, né? Eu tô chutando aqui. E aí você tem o EHR para a medicina personalizada. Vão monitorar e rastrear os sintomas do paciente ao longo do tempo. Quer dizer, você consegue fazer isso. Você vai falar assim, mas eu vou ter que baixar ou utilizar o chat? Não, você vai utilizar o teu registro eletrônico. Diabos. Epidemiológico, rastreio epidemiológico, né? Fornecerão aos pacientes informações fáceis, né? Simples, né? Vão analisar grandes quantidades de dados para identificar padrões. Olha, essa região aqui tem problema, enfim, triagem e tudo que você puder imaginar. Então, dentro desse sentido, eu queria ver a sua opinião, né? Nessa inundação de inteligência artificial que começa a chegar de todos os poros, né? De todas as vertentes. Como é que você imagina a DGS trabalhando dentro desse novo mundo? Vamos imaginar que ele demore aí uns 10 anos, 5, 10 anos. Para onde vocês estão indo? Quer dizer, para onde vocês caminham dentro desse mundo? Eu não vou nem falar em termos de tecnologia, mas aqui também entra comportamento da empresa, comportamento corporativo. Ouvindo os primeiros atributos que você colocou ali, na verdade é uma preocupação bastante grande de como você coleta toda essa informação. Né? Você está criando ferramentas, está incorporando ferramentas para melhorar a qualidade da entrada e com isso você coloca outros componentes que vão permitir que isso antecipe algum tipo de decisão ou facilite a interpretação ou aumente a capacidade de comunicação entre o paciente e o sistema de saúde. Isso é uma clara demonstração da falência da forma que os sistemas de saúde que hoje foram construídos. Sim. É uma clara demonstração dessa falência. Porque é uma preocupação bastante grande hoje, como você perguntou especificamente para a companhia, né? Como que você hoje enxerga? Isso precisa passar por essa revisão. Precisa passar por essa revisão, porque é um pouco fazer uma analogia com a base de adesão, né? Se você tem uma... Mas eu não entendi. Você está falando... Quando você está falando do dado, você está falando adesão de quem? Do usuário? Do usuário. Porque a qualidade da informação hoje em dia tem uma dependência tremenda da qualidade. A qualidade do resultado. Você confia demais no usuário? O usuário faz isso na área de e-commerce? Faz isso na área bancária? O dado dele é prostituído. O cara pode entrar, cara, se aceito. Não, aceito. Quer dizer, você... É que ele faz tudo isso nessa área porque eu aceito dele. Não tem risco. É o fato de você falar que o semáforo não tem radar. Quando leva para healthcare, o mundo muda. Parece que virou uma chave na forma que isso funciona. Então é fundamental revisitar a forma que essas informações elas são coletadas, padronizadas, para que eu consiga, de fato, ter algo relevante para o cliente final. Não tem como você não considerar isso hoje em dia. E é uma jornada.
Tem várias tecnologias que podem ser incorporadas. Você falou reconhecimento de voz, você falou uma série de... Tá aí, isso é coisa que funciona, né? Tá aí disponível. Agora, por que eu não consigo? Não, porque imagina, eu estou numa sala de cirurgia em que eu tenho 50 pessoas falando, ou 30, depende do tipo de cirurgia, e que você precisa efetivamente conseguir separar qual que é a voz de um de outro, eu preciso segregar aquilo do ruído, porque aquilo, quando for para dentro do EMR, aquilo é uma verdade absoluta. Então, essa adesão, ela demora um pouco mais por conta mais dessa... de 10 anos? Eu não digo mais de 10 anos. Não. Você vai estar vivo? Não, eu vou estar vivo. Eu acho que não mais que 10 anos. Mas é algo que vai avançar a pressão de fazer isso fazer com que isso exista é grande. Porque você... Se eu ligar hoje, pegar aqui um plano de saúde ou um hospital, enfim, eu ligar para o paciente e dizer assim, olha, presta atenção, eu tenho aqui 50 registros seus aqui. Estou pagando 50 centavos por registro, ou R$1, ou R$10. Quer dizer, mundo capitalista, eu não sei se... Eu vejo o caso dos trials para a indústria farmacêutica. Não tem mais nada de graça. Quer dizer, tudo isso é feito de uma forma monetizável, e eu acho que tem que ser feito, é natural, né? E aqui eu vou entrar numa praia, quer dizer, vulcânica, né? Eu escrevi isso no meu primeiro livro há 17 anos atrás, que é o seguinte: por que eu devo doar sangue? Presta atenção no que eu vou chegar. Por que mas altruísmo, mutualismo, enfim, todos os que você quiser. Mas por que o indivíduo que doa um órgão do seu corpo, mesmo depois de morto, e pode ser por uma família que tenha muita condição, ele é proibido de receber qualquer tipo de remuneração? Por que eu vou doar sangue? Isso... Pô, vamos cortar isso, tá? Porque isso aqui vai ser um horror. Mas aí, se eu estou falando nesse sentido, eu também estou falando no futuro do dado, em que você vai dizer, olha, tá bom, vamos fazer um acordo no nosso contrato aqui de beneficiário. Tá bom, olha, você vai ter um desconto, assim, mas em compensação eu vou te pagar tanto por cada vez que você me ceder a sua prescrição, o seu laudo, né, de imagem, qualquer coisa que seja. Não, isso no começo da conversa a gente falou da doação de dados, né? Isso. Que o Estado pode estimular, ou pode regular, ou pode obrigar, porque o sistema de saúde, já que tem uma base maior, poderia usar isso como referência para poder construir mais conhecimento. Existe essa polêmica, né, da monetização, mas a população hoje ela coloca lá CPF, número de pai e mãe, data de nascimento, para ter 5% de desconto na compra de eletrodoméstico. E tudo bem. É verdade. E tudo bem. Agora, esse outro cenário, não, esse cenário meio maculado, assim, né? Não, essa informação eu não posso. Não, é a nossa herança religiosa. Quer dizer, isso nossa... Você falou que você não ia botar fogo na conversa. É a nossa herança religiosa. O que eu respeito, eu sou adepto de Cristo, enfim, enfim, nada contra, entendeu? Só que há injustiças nisso. O mutualismo hoje tem muitas injustiças, tem muitas hipocrisias. Sim. Tá certo? Quer dizer, quando eu vejo lá um hospital, não sei de onde, a Santa Casa, tal, não tem sangue, blá, 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 blá. Eu falo, bom, tá bom, mas até onde? Até quando a gente vai ficar usando um recurso do século XVIII? Doação de sangue? Quer dizer, isso tem que haver uma nova perspectiva. O Daniel falou aqui assim, cara, o que mudou na saúde nos últimos 20 anos? Se você pegar as estruturas macro, a remuneração... Ganhos marginais só, mas... ganhos marginais, enfim. Não, esse é um tópico bem relevante. Dava para fazer aqui... Dá um assunto só aí. 12 semanas só para discutir isso. Paulo, nosso tempo acabou aqui. Eu recebi já uma bandeira vermelha ali. E eu queria agradecer muito a tua presença, a tua participação, a tua generosidade e o teu encantamento, a tua visão encantadora de você pensar os problemas de uma forma cartesiana, mas de uma forma bem futurista. Futurista no bom sentido, uma forma planejada. Eu acho isso fantástico. Foi muito bom conversar com você. Lembro novamente agradecer os nossos parceiros de conteúdo, como o Paulo, a DGS Brasil, o Grupo Dédalus, o Grupo Fleury, a InterSystems e a Salesforce, que também vão estar aqui para a gente conversar com eles. Paulo, eu vou fechar em homenagem a você.
Olha só que coisa. Obrigado. Eu sei que você tem uma bagagem enorme na área de imagem. Você Sim. durante muitos anos, você foi um precursor Fiz parte do mundo físico. de todo o ideário. Quer dizer, você pegou desde a imagem lá no submundo da imagiologia até os tempos digitais. Então, eu vou fazer uma pequena homenagem a você. No meu primeiro livro, que eu escrevi há 17 anos atrás, He-Health, o Iluminismo Digital Chega à Saúde, eu começo o livro com isso aqui. O espanhol Santiago Ramón y Cajal, um dos mais importantes histologistas que a humanidade já teve, escreveu um ensaio intitulado A Vida no Ano 6000. Olha só. La Vida en el Año 6000. Em que escreve, aí é o Cajal. Notei que o doutor se aproximava da parede de sua casa e pegava umas fitas gravadas. Nelas, conforme soube depois, vinham os gráficos de uma endocardite valvular. Telefonicamente lhe eram remetidas por seu assistente, que naquele mesmo instante tomava os dados na casa de um paciente. O doutor então tomou as fitas principais com os gráficos e as anotou na sua máquina de diagnóstico. Veja só, Cajal nasceu em 1852, escreveu esse conto em 1905, previu 6000, o ano 6000, ganhou o Nobel em 1906 e morreu em 1934. Então, uma homenagem às máquinas digitais é esse cara pensando como seria a vida no ano 6000 e nós estamos no ano 2023 e tudo isso aqui já é real, já é evidência. O presente depende do futuro, né? Obrigado, Paulo. Forte abraço. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.